Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Power BI na Prática. Eu sou o Marcelo Leite, fiz umas mudanças aqui de locais de microfone, que eu percebi que no último vídeo o microfone estava bem ruim, então estou tentando melhorar aqui as coisas para melhor gravar vídeo para vocês. Então hoje a gente vai dar continuidade àquele nosso relatório de Baldur's Gate 3, lembra que a gente adquiriu dados da web? Hoje eu vou montar com vocês mais uma parte desse relatório e eu preciso que vocês comentem, deem o seu feedback aqui nos vídeos para saber se vocês querem mais séries desse tipo, para saber se vocês estão gostando do vídeo ou não. Então deixa já o seu like nesse vídeo, no canal se você não é inscrito, porque hoje a gente vai formatar aqui uma matriz, tá? E nós vamos aprender muitas coisas novas aqui de Power BI e dicas que podem te salvar aí na hora de você construir o seu relatório, mesmo que o seu relatório não seja de Baldur's Gate 3, tá? Mas vai ter dicas importantes aqui. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o meu desktop, tá? Então, eu estou com a tela aqui mais longe, então vou ficar de ladinho assim, às vezes, para ver a tela, tá? Mas vamos lá, estou com o meu Power BI aberto, deixa eu colocar ele aqui, que é onde a gente parou na última aula, tá? Na última aula, nós paramos, deixa eu colocar o meu microfone aqui para vocês me ouvirem enquanto eu olho para a tela. Aqui. Então, na última aula, a gente parou nessa aquisição dos dados, né? A gente adquiriu os dados aqui lá da web. Então, se você perdeu esse vídeo, tá aí no canal, tá? A gente adquiriu esse dado aqui que tem a média de jogadores aí de Baldur's Gate 3. E a primeira coisa que você já pode pensar aqui em montar é uma matriz, e eu vou mostrar diversas configurações de matriz bacana aqui para você poder fazer nessa série que eu estou criando de Baldur's Gate 3 aqui dentro do canal, tematizando aqui a análise de dados, né? Eu vou criar uma matriz que é este visualzinho aqui, tá? Que fica na tela inicialzinha do menu Home, da página inicial aí do seu Power BI. Mas se você clicar aqui para abrir, a matriz é esse carinha aqui. Então, nesse vídeo, né, nessa série, eu vou criar várias configurações nessa matriz e já vou tirar muitas dúvidas aí de muitas coisas que vocês me perguntam bastante sobre a matriz, tá? Então, vamos tirando algumas dúvidas aí. Deixa eu virar a câmera mais para mim aqui assim. Aí. Enquanto eu estou aqui virado para esse lado. Então, ok. Tá? Bonito. Primeira coisa que eu vou fazer nessa matriz, ó, selecionando ela, né, vou usar aqui a opção de construir visual do Power BI, e eu vou colocar o campo do month aqui, ó, nas rows, nas linhas desse meu visual. E você vai perceber uma coisa, tá tudo bagunçado aqui, tá lá os anos, né, estão misturados, né, os meses estão fora da ordem, então eu preciso fazer esse ajuste. Quando a gente trouxe esse dado lá da internet, né, ele veio naquele formato de tabela bonitinho, né? Aqui ele está na ordem correta, tá? Mas quando eu aplico isso no visual, o Power BI vai na ordem de texto, tá? Então ele vai tentar identificar e classificar esse cara por questões alfabéticas aí. Então eu preciso fazer com que essa coluna, na verdade, seja ordenada por uma outra coluna de data, que eu vou ter que criar aqui, tá? Eu não posso simplesmente criar uma coluna de data nova e atribuir a esse cara aqui, porque isso daí já iria me complicar a vida por conta desse cara aqui, ó, last 30 days. Tá? Eu preciso de uma coluna aqui onde uma data para esse last 30 days seja sempre uma data maior do que as últimas aqui de baixo. Então eu vou fazer isso aqui lá no Power Query. Você tem várias formas de fazer isso, tá? Você pode fazer isso de diversas formas. Eu vou fazer da forma mais tranquila aqui que eu acho, tá? Então eu vou vir aqui no menu Home e vou acessar o Transformar Dados para ir lá para o Power Query. O Power Query abriu aqui numa outra tela, deixa eu puxar ele aqui para a tela que vocês estão vendo. Tá aqui. Então com o Power Query aberto aqui, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa coluna, então eu vou clicar com o botão direito em cima dela. Vou usar aqui o Duplicate Column, tá? E eu vou chamar ela de Data, tá? Data. Enquanto esse cara ainda é texto, eu vou vir aqui em cima dessa célula que está com o 30 days, botão direito, e vou escolher Replace Values. E eu vou colocar aqui uma data de um mês qualquer, por exemplo, pode ser July, vou aproveitar que está em português, em inglês, perdão, e usar em inglês também, de um ano 2999, porque eu sei que vai ser uma data que sempre vai ficar ali para cima, tá? Deixa eu ver, 2999, isso mesmo. Vou dar OK. E vou transformar esse cara aqui, ó, em data, no tipo de dados ali. Ele vai ordenar para mim a data sempre na ordem correta. E o que vai acontecer é que esse cara aqui, essa coluna, ela só vai servir para classificar essa outra coluna aqui, chamada month, que é a que eu de fato vou usar lá na minha matriz. Então fiz isso, vou clicar em fechar e aplicar.
Se você tiver um pouquinho mais de conhecimento aí de Power BI, se você tiver feito o nosso curso completo de Power BI lá no nosso canal do YouTube, né? Talvez você possa me perguntar, professor, não poderia fazer isso através de uma coluna calculada em DAX? Né? Não poderia substituir ali usando a função switch, né? Ou algum desse tipo? Poderia, só que não funcionaria para você classificar essa outra coluna chamada month, porque daria uma referência cíclica, tá? Você não pode classificar uma coluna quando essa coluna depende dessa mesma coluna que você está tentando classificar. Doido isso, né? Parece dá um nó na cabeça quando eu falo desse jeito. Mas é simples de entender se você tiver uma base de DAX sólida aí. Se você não tiver, tem o nosso curso completo aí de Power BI, que os links ficam sempre na descrição do vídeo. Tá bom? Então aqui eu deixei essa coluna data, tá vendo que quando for last 30 days, ele sempre vai colocar essa data desse ano aqui bem grandão. E como que eu faço então agora para essa coluna ser classificada por essa aqui que eu acabei de criar? Perceba só a diferença, ó. Tá bagunçado aqui ainda, né? Eu vou vir aqui agora nessa coluna month, vou vir no menu Column Tools, né? Aqui o ferramentas de coluna para você que está usando Power BI em português aí. Vou usar o Sort by Column e vou usar aqui e vou escolher, né? Com essa coluna selecionada, eu vou escolher aqui a coluna Data. Aí em português vai estar escrito assim, classificar pela coluna, tá bom? Data. E o que ele vai fazer? Ele vai classificar essa coluna por essa daqui, né, pelos valores dessa daqui. Então aqui você vai ver que ele já vai colocar na ordem correta. Ele só começa pela classificação decrescente, né, você pode mudar aqui, clicando aqui em cima do month ele já faz isso, mas se você vir aqui, ó, dentro das opções do visual, você também vai ter o sort, descending ou ascending, né? Se você trocar aí, ó, ele está em ascending, né, ou seja, de forma decrescente, você coloca aqui de forma crescente. Olha lá, então last 30 days vai ficar sempre aqui no topo, beleza? E aí você consegue agora criar suas medidas para você compor essa tabela aqui, tá bom? Antes de criar nossas medidas, eu vou colocar só a coluna calculada mesmo, só para a gente ver como é que vai ficar, tá? Vou colocar esse average players aqui nos values, tá? E ele já vai aparecer aqui para mim a minha média de jogadores, ó, aqui para o last 30 days. Eu vou criar medidas para isso, tá? Eu não vou usar essas colunas aqui, porque com as medidas a gente vai ter um poder de controle melhor, eu vou mostrar algumas coisas bacanas para vocês fazerem aqui nessa matriz, então a gente vai aprender coisa pra caramba de matriz. Eu vou usar essa série aqui para ensinar vocês a trabalharem com matriz aí de um jeito bem especial. Então, se inscreve no canal para você não perder esses vídeos, deixa o like no vídeo, tá? Então eu vou usar medidas para isso aqui. Mas antes, sabe o que eu vou fazer? Como esse vídeo é temático, eu vou tematizar esse fundo aqui com Baldur's Gate 3. Eu já separei algumas imagens aqui, tá? Eu vou usar o Photoshop. Tá? Você pode usar qualquer ferramenta aí que você tem, mas eu vou usar o Photoshop, porque o Photoshop ele tem algumas ferramentas de IA aí para a gente poder utilizar. Tá? Então eu vou criar um fundo aqui usando o Photoshop. Para você criar um fundo aqui para o seu relatório do Power BI, o que você precisa saber? Tira a seleção do seu visual, para você vir aqui em Page Information, tá? Na verdade embaixo em Artboard Information aí, ou Canvas Settings, essa opção que tem aqui a resolução, tá? Você vai ver que ele está na resolução de 720 por 1280. Então você vai lá no Photoshop e você vai criar um artboard, ou no Photoshop, ou em qualquer ferramenta que você queira usar aí, tá? E você vai criar um artboard com essa sua tamanho de tela, de largura, né? 720 pixels de largura por 1080 de largura, ao contrário, tá? É 1280 de largura por 720 de altura. Então eu vou colocar aqui no meu Photoshop, tá na outra tela, tá? Já eu coloco aqui para vocês, ó, 1280 por 720. Então criei aqui, ó, essa minha tela aqui. E eu estou usando o Photoshop Beta, tá? Um Photoshop aqui que tem uma inteligência artificial para fazer algumas coisas bacanas. E por que eu vou fazer isso? Porque ele vai fazer um set bem bacana aqui para mim de fundo. Ó. Eu já escolhi uma imagem aqui bem bacana para usar de fundo aqui para o meu relatório. Eu vou clicar aqui no botão Import Image. Tá? Vou pegar uma imagem aqui que eu salvei, tá? No meu disco local D, na área Power BI YouTube, Front Files e IMG. Tá aqui. Eu tenho aqui uma imagem do Astarion, tá? Quem joga o jogo conhece este personagem aqui, ó. Então eu estou importando essa imagem. Olha lá, ele importa. E aqui ele fica no meio. Eu não quero que o Astarion fique no meio. Eu quero que o Astarion fique aqui no cantinho, ó, com essa cara de pensativo dele. E o restante aqui do artboard seja
aonde vai ficar a minha matriz. Então, quero colocar ele aqui. Essa imagem eu peguei na internet desse jeitinho aqui. Eu vou dar Enter. E aí, agora que eu estou nesse Photoshop, eu posso fazer uma seleção aqui, nessa área que está faltando, né, ser preenchida. Ó. Eu posso pedir para ele gerar um preenchimento aqui para mim. Ó. Se eu só clicar em Generate, ele vai tentar preencher essa imagem aqui. Ó. Vai tentar completar a imagem para mim do cenário. E ele completa muito bem. Tá? Ele faz uns negócios sinistros aí de completar a imagem. Às vezes até do próprio personagem ele completa o corpo do personagem. Então é um negócio sinistro. Olha, ele completou, fez o restante da árvore aqui, ó, fez o restante da pedra. Coisa maravilhosa de se ver. Pronto. É isso. Vou vir aqui em Export, Quick Export as PNG. Não é uma aula de Photoshop, tá? Uma aula de Power BI. Então vou só salvar aqui como BG PWBI, tá? Um PNGzinho aí. E vou colocar aqui no meu relatório. Canvas Background, opção de baixo, ou plano de fundo da área de trabalho aí. E vou escolher essa foto que está no meu disco local. Power BI YouTube, Front Files, IMG, tá aqui meu fundo do Baldur's Gate 3. E tá aqui a minha matriz. Eu posso, se eu quiser, desligar aqui o meu background, tá? Deixa eu ver aqui, eu tenho no visual a opção de Style in Settings, e aqui eu posso desligar o background, tá? Pronto. E já eu vou mexer mais nessa tabela aqui, vou trocar o fundo, tá? Para combinar melhor com o que eu vou fazer aqui. Vou criar uns gráficozinhos aqui dentro dessa minha matriz, então vai ficar um negócio bem bacana. E eu posso também complementar colocando a logo do Baldur's Gate 3 bem aqui no fundo, né? Posso vir aqui no menu Inserir, Imagem, eu separei a logo aqui em PNG, ó, bonitinho. Inserir a logo, cadê minha logo? Essa imagem é muito grande, eu tenho que baixar uma imagem pequenininha. Então, vou fazer o seguinte, no próximo vídeo eu encontro uma imagem menorzinha para colocar aqui no canto direito da minha tela e a gente já começa a criar nossas medidas e personalizar essa matriz aqui para ficar um relatório temático de Baldur's Gate. Tá? Então, olha só como é que está ficando aí o relatório. Tá? Você tem aí esse background, tá? E você tem aí o Astarion, um personagem aí lá ele é um ladino lá do Baldur's Gate 3, né? E aqui a nossa matriz de média de jogadores pelos dias aí de lançamento, pelos meses de lançamento, né, do jogo. Então vamos terminar esse nosso relatório aqui já nas próximas aulas fazendo as medidas e configurando melhor isso daí. E deixando cada vez mais bonito, tá? Então não perca nenhum vídeo dessa série porque eu vou mostrar realmente coisas muito importantes aí para essa matriz, para que a gente entenda de fato como a matriz funciona do Power BI e a gente consiga fazer várias configurações legais ali. Eu vou criar condicional de cores usando medidas, vou fazer várias coisas bacanas aqui com vocês, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o seu like se você não deixou até agora, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!